tudo que o Senhor ordenou na nossa vida. Abençoe o irmão Sérgio, Pai, que o Senhor possa estar cuidando dele. Que tudo aquilo que ele preparou, que seja do teu agrado e que seja para nosso aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joel. E durante a semana tenho orado, né, por todos aqueles que enviaram, que me encaminharam nomes e grau de parentesco. Além destes que me encaminharam, eu vou me lembrando de um parente seu, desses irmãos que já têm estado com a gente nas lives, e eu fui me lembrando de cada um e fui orando também. Mas podem me mandar, irmão, se você não me mandou ainda, uma lista com o nome e o grau de parentesco, para que eu fique orando durante a semana, tá bom, irmãos? É algo muito importante. E eu tenho que dizer, né, que o Senhor já está agindo. Imagino que por meio das nossas orações e também por meio do nosso exemplo. Né? Tive uma boa notícia ontem, que a minha irmã, que já está aí afastada há um tempo, conversando com a minha mãe, disse que gostaria de frequentar de novo nossos cultos aqui em Sapucaia. Né? E eu ainda nem conversei com ela, porque eu tenho mantido um período de silêncio de palavras, mas um período em que esse silêncio está ecoando através dos exemplos que eu voltei a dar para ela. Não é? Além de você se retratar, às vezes nem foi ou nem é nossa culpa, mas só o fato de sermos humildes, nos retratarmos, porque podemos não ser culpados, né, de algum aborrecimento em família. Mas, no mínimo, irmão, somos responsáveis. Né? Às vezes não somos culpados, mas também temos uma certa responsabilidade sobre aquilo. Né? E tenho procurado dar esse exemplo para minha irmã, né? Visitando a casa dela, evitando certas conversas que podem ser agressivas, evitando ao máximo julgamentos, evitando não ser o tropeço, né, evitando não ser o tropeço que a impeça de chegar até Jesus. Que Deus me livre, né? Essa não é uma frase impensada, mas Deus me livre de ser um tropeço para alguém da minha casa, da minha família. Melhor será se amarrarmos uma corda no pescoço e nos jogarmos no rio, não é isso? Olha a gravidade, né, disso. O bom exemplo é essencial. Mas hoje, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, eu tenho certeza que temos um desejo ardente de, de ver nossos familiares conosco no corpo de Cristo. De ver nossos familiares conversando com a gente na sala com a Bíblia aberta. Que alegria é ver unidos os irmãos, ainda mais aqueles da fé. Né? O salmista, quando fala isso lá, ele está falando da família, né? No Salmo 133, e, se eu não me engano. E como é bom que os irmãos se reúnam para orar à mesa. Eu e minha família, quando nos encontramos para uma refeição, nós temos um cântico que a gente sempre canta, a família toda, de norte a sul do Brasil. Não é que a gente se reúne quando tem muitas pessoas, às vezes até aqui em casa mesmo, somente eu, minha esposa, meus 2 filhos, a gente sempre canta para louvar a Deus na refeição. E como isso é bom, como isso é importante, irmãos, ter o Senhor presente na vida das pessoas que nós amamos. Não é? Numa outra oportunidade, vou ensinar esse cântico para a hora das refeições, tá certo? Hoje, nós estamos no segundo tema desta série de 7 encontros em que nós precisamos aceitar o chamado de Jesus, que ele quer que sejamos pescadores de homens. Mas iniciando com a nossa família. Então, hoje é o segundo encontro e o nosso tema hoje será eliminando obstáculos. Ainda fechando aquela ideia da semana passada, que eu quero lembrar vocês que estiveram presentes conosco e aqueles que não estiveram para saber quais os assuntos que foram abordados, tá certo? Na semana passada nós falamos o que pensam de nós, né? Foi o tema da semana passada. E nós falamos inicialmente sobre alguns homens em que Deus chamou
para exercer funções especiais. Abraão, por exemplo, Deus chamou Abraão para que ele se tornasse o pai de uma nação. Mas Deus pediu a Abraão que ele dissesse ao povo que Deus os ama. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Grande missão, grande importância do trabalho de Moisés. Mas Deus pediu para Moisés dizer ao povo que Deus os ama. E foi assim com Davi, foi chamado para ser rei, mas ser rei era apenas uma postura para que o mundo olhasse para Davi e ouvisse de Davi que Deus os ama. Josué e tantas outras pessoas na Bíblia, homens e mulheres, que Deus chamou para fazer coisas especiais, mas o importante não era a função, não era o status, não era nem o prestígio que essas pessoas tiveram, mas sim um lugar especial, bem alto, para que de lá, do alto, o povo todo ouvisse Deus dizendo que ama cada um do seu povo. E isso deve acontecer com a gente também. Então, peça que Deus te coloque na posição correta para que você diga à sua família que Deus os ama. Peça a Deus para que Ele te coloque numa posição na sua família para que todos te olhem e você possa, sim, dizer e mostrar que Deus os ama. Outro ponto importante que nós falamos na semana passada é que evangelismo, e a gente não pode deixar que essa palavra morra. Então, evangelismo tem a ver com 4 coisas importantes. A primeira que nós falamos, evangelismo tem a ver com a vontade de Deus. Se você quer que um familiar seu se converta e venha para a igreja, para o corpo de Cristo, saiba que Deus quer mais do que você. Muito mais do que você. Mas que Deus queira tanto quanto você. Em segundo lugar, evangelismo tem a ver com a nossa experiência. Se a sua família, se alguém da sua família te perguntar, tiver interesse, fale da sua experiência com Cristo. E mais uma vez, não tenta empurrar sua experiência para quem não tem interesse, seja da sua família ou de fora. Porque às vezes nós queremos tanto compartilhar, mas às vezes estamos jogando pérolas aos porcos, porque as pessoas talvez não estejam preparadas para ouvir. Algumas pessoas da família não têm nem interesse de ouvir, né? Então, compartilhe a sua experiência com Cristo para aquelas pessoas que têm interesse. Lembra do que o Senhor Jesus disse quando explicou sobre parábolas? Aquele que tem, se lhe dará e terá em abundância. Vamos colocar aqui, que casa, que combina, que encaixa a palavra interesse. Aquele que tem interesse, se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem interesse, até o pouco que tem, lhe será tirado. Mas se tiver interesse, irmãos, compartilhe a tua experiência com Cristo. Às vezes a gente não consegue compartilhar um estudo bíblico, às vezes não temos a teologia necessária para aquilo, às vezes a gente não sabe que versículos usar, mas conte sua experiência com Cristo, isso vale muitas conversões. Em terceiro lugar, evangelismo tem a ver com obediência. O Senhor Jesus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, né? Jesus nos chamou para levar o evangelho a toda criatura. E o id que ele fala lá em Mateus capítulo 28, na verdade o verbo ali está no gerúndio, indo pelo caminho, onde quer que você vá, irmãos. Pregue o evangelho a todo mundo que estiver no seu caminho. Seja com folhetinho, seja com alguma coisa, mas sempre de forma conveniente, como falamos também. E por fim, evangelismo tem a ver com exemplo. E isso pega muito mais forte, né? É muito mais incisivo quando é para os nossos familiares. Se você consegue ser um exemplo para seus familiares, certamente eles aceitarão o seu convite para um estudo bíblico, seja com você ou com alguém que você vai convidar para trazer esse estudo, alguém que você considere preparado para responder, né? Então, isso tem a ver com evangelismo. E nós trabalhamos também, na semana passada,
sobre o que não faz, né? Nós trouxemos alguns tópicos daquilo que não deve ser feito, né? Acho que tem alguém com um fone aberto aí. Para o mim aqui tá chiando um pouquinho. Acho que é o Zé Augusto. Então, por favor, irmão, assim, quem quiser falar, por favor, levante a mão, né? Se não for para falar, feche o microfone, por favor. Bom, então nós falamos muito sobre isso, né? Não, coisas que nós não devemos fazer. E falamos sobre sermos arrogantes, às vezes até sem querer, quando queremos demonstrar que temos a verdade e o outro não tem. Às vezes, quando queremos provar que a nossa verdade é melhor do que a outra. E em cima disso, veio-me um pensamento importante, ainda da lição passada, que devemos tomar cuidado. Porque quando nós alcançamos a santidade que Cristo quer, porque Ele nos santifica, primeiramente no batismo, no arrependimento, e passamos a viver uma vida separada, uma vida santa, quando passamos a viver a vida que a gente quer as coisas certas, queremos andar certo, queremos fazer as coisas certas, assumimos responsabilidades certas. E às vezes, quando queremos viver uma vida santa, podemos ter a tendência de exigir que as pessoas da nossa família que ainda não são da igreja sejam santos como a gente. Então, muito cuidado, irmãos. E às vezes nós queremos imprimir uma nova rotina na nossa casa, sem considerar que as novas rotinas, o ser nova criatura, está apenas para aqueles que se encontram com Cristo. Cuidado para não exigirmos hábitos cristãos das pessoas, hábitos cristãos de pessoas que não conhecem, que não nasceram de novo, né? E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando as pessoas passam a ver o reino de Deus, a mudança é iminente. A mudança é uma consequência. Aí sim nós podemos ajudar aqueles que estão chegando da nossa família a viver uma vida de santidade. Então, muito cuidado, irmãos, para que a nossa santidade não seja de grau de elevação para qualquer pessoa de casa, tá certo? Eu mudei muitas coisas na minha conversão. E conversando com a Dani hoje um pouquinho, né? Às vezes nós encontramos outras fases na vida cristã que é como se a gente tivesse uma nova conversão, como a gente melhorasse ainda mais. Como se a gente abrisse os olhos de novo para muitas coisas na vida. E o cristão passa por esses momentos maravilhosos de reciclagem, se você prefere chamar, de restauração, um momento em que você restaura toda a sua vida espiritual e passa a andar ainda melhor do que antes. Mas cuidado, irmãos, para que a gente não se torne, desculpa a expressão, né, o chato dentro de casa. Aquele que fica cobrando tudo de todo mundo. Não vai orar, não? Não vai agradecer, não? Olha, isso está muito errado, tá, o que você está fazendo. Então, assim, nós já estamos no ritmo e precisamos ser muito pacientes. Olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Olha como Jesus mesmo começou a dar leite para os seus seguidores. Depois ele foi engrossando o leite, transformando ele no mingau. Depois o Senhor Jesus foi dando um caldo mais forte. Até que Jesus passou 40 dias, já ressuscitado, ensinando para os seus apóstolos as coisas concernentes ao reino de Deus, rasgando todo tipo de véu que ainda poderia ter no seu entendimento. Não é? E isso é muito importante, irmãos. Tá? Então vamos tomar esse cuidado. Hoje, especialmente, eu quero fechar a ideia dos obstáculos. Se os irmãos estão percebendo, eu comecei com esse assunto porque muitas vezes, irmãos, nós criamos obstáculos para as pessoas de casa, da nossa família, que impedem eles de se aproximar de Jesus. E Jesus, ele trabalhou tanto, ele serviu tanto para que todo mundo o conhecesse. Esse foi o objetivo de Jesus. E a Bíblia fala constantemente sobre isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Né? Então, esse conhecimento de Jesus,
é que atraía as pessoas a ele. Quem julgava Jesus de fora, quem julgava Jesus por um discípulo errado, quem julgava Jesus por ouvir falar, provavelmente não o conhecia pessoalmente. E este é o nosso trabalho. Como João Batista falou, e nós falamos isso semana passada, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, tenha isso no seu coração se você quer pregar para a tua família. Faça eles conhecer Jesus, que é perfeito. Porque eles já nos conhecem. Os nossos familiares já têm hábitos conosco, já têm costumes conosco. Os nossos familiares já estão habituados com a gente. E às vezes, irmãos, a nossa conversão ainda não trouxe 100% do bom exemplo que precisamos dar para a nossa família. Nem sempre, irmãos, e pode levar anos, nós mostrarmos para as pessoas quem é Jesus através de nós. Não é? Talvez leve tempo para a gente dizer o que Paulo disse. Não é? Sejam meus seguidores como eu sou de Jesus. Talvez seja difícil ainda para alguns cristãos que lutam contra alguns hábitos errados, contra algumas formas erradas de dizer o que Jesus disse. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E esse é o nosso alvo. Então, coloque isso no seu coração, irmãos. E hoje nós vamos tratar bastante sobre isso. Que os nossos familiares enxerguem quem é Jesus. E o que Jesus está fazendo por mim. E pode fazer por eles também. Né? Então, esse é o foco mais importante de pregar para os nossos familiares. Que eles vejam Jesus em nós. Mas se ainda não conseguem, porque os próprios familiares, às vezes, têm barreiras, não querem acreditar. Às vezes, os nossos familiares, eles custam a ser humildes para tentar enxergar o que estamos fazendo, o que estamos falando. Mas se isso ainda é difícil para eles, apresente Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, o evangelismo não é para você. O evangelismo é direto para Jesus. É Jesus quem tem que ter contato com essa pessoa. Então, hoje eu trouxe duas coisas muito importantes para nós. E nesse assunto de mudança, nós precisamos entender que a mudança aconteceu em nós. Então, a mudança aconteceu em mim. Ela não aconteceu ainda no meu filho de 14 anos. Essa mudança não aconteceu ainda na vida do meu cunhado. Essa mudança não aconteceu ainda na vida dos meus sobrinhos, dos meus primos. Essa mudança ainda não aconteceu na vida de algumas pessoas que convivem comigo. E eu tenho que entender isso. E, irmãos, a mudança que há em Cristo, minha e sua, começa muito no campo invisível, no campo espiritual. Não é? Muitas vezes nós enxergamos o reino de Deus, vivemos o reino de Deus, a gente chega até a dizer que Deus falou comigo. Porque parece que na leitura da palavra, numa atitude, não de forma inteligível, né? Não da forma compreensível, com linguagem humana, mas nós percebemos a voz de Deus na nossa vida, dizendo para sermos mansos, dizendo para termos domínio próprio. A gente chega a se arrepender antes mesmo até do pecado. Isso acontece na nossa vida espiritual, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Mas aqueles que estão perto da gente, da nossa família, não está enxergando isso. É individual. É você e Deus, é você e o Espírito Santo habitando dentro de você. É você recebendo os serviços dos anjos de Deus que nos servem. É você entrando no mundo espiritual quando você abre a Bíblia. Mas às vezes os nossos filhos, esposas, maridos, pessoas que a gente ama tanto, não estão enxergando esse mundo que a gente passou a viver, irmãos. Entende? E eu sei que não posso transferir para minha família, aliás, para ninguém, as minhas experiências com Deus. Eu posso falar delas para que as pessoas se despertem para conhecer esse Jesus e busquem a sua própria experiência. Então, nós não conseguimos passar a nossa experiência para ninguém. Nós não conseguimos transmitir a fé que a gente tem para ninguém. E às vezes, irmãos, eu vejo Cristo agindo na minha vida que eu nem consigo compartilhar, nem com vocês, que são meus irmãos.
Acontecem coisas no meu trabalho, com a minha mãe. Quando eu estava na casa da minha mãe ontem, que ela falou assim, numa conversa com a minha irmã, que minha irmã disse que vai começar a frequentar os nossos cultos de novo, eu chorei por dentro. Mas eu fui direto para Deus, no mundo espiritual, lá, e minha mãe conversando com a minha esposa, compartilhando com ela, e eu nem estava mais ali na sala, só fisicamente, mas espiritualmente eu estava lá no céu, já conversando com Deus nas regiões celestiais, e dizendo, Senhor, seja louvado o seu nome. Eu sei que o seu Espírito está trabalhando, mesmo que eu não fale nada. Então, irmãos, vamos nos lembrar disso e sermos sensíveis. Quantas vezes o Senhor Jesus estava falando com o Pai, lembrando das coisas que ele deixou lá no céu para estar conosco, mas no meio de uma pessoa para ser apedrejada. E a gente fica se perguntando o que Jesus estava escrevendo na areia, né? O que Jesus estava em silêncio? Jesus estava vivendo constantemente no reino eterno do nosso Pai. E todo mundo, muitas vezes, que estava em sua volta, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E isso acontece com a gente também, irmãos. Então, a mudança cristã aconteceu em você. Então, cuidado para você não tentar passar alguma coisa que você está vivendo interiormente para alguém que está em outro mundo ainda. Para alguém que ainda está, ou possivelmente pode estar no império das trevas. Isso não é uma linguagem feia. O que é império das trevas? É um lugar onde está escuro, as pessoas não enxergam a verdade, muito menos a realidade. Andar na luz não é estar sem pecado. O texto de João, lá na carta dele, ele diz que andar na luz é quando você sabe o que está fazendo, você enxerga. Você enxerga o bem e o mal claramente. Por isso que logo em seguida, lá João diz assim, aquele que diz que não tem pecado, não é, está enganando a si mesmo, mas ande na luz. Então, às vezes, irmãos, nós estamos andando na luz, perto de pessoas que não enxergam um palmo na vida espiritual, que não têm a menor ideia do reino de Deus. Então não se esqueça, viva a alegria constante de estar no reino de Deus. Seja honesto diante de Deus, seja um cristão, porque Deus está te olhando. E quando você perceber que o seu corpo ainda está neste mundo, respeite as pessoas da sua casa que não enxergam o que você enxerga, que não sente o que você sente, que não sabe o que você sabe. E vamos ter muita paciência com eles, porque é passo a passo que eles vão, de pequenos momentos, pequenos lampejos da luz de Cristo, quase um pisca-pisca, até o dia que o Senhor vai iluminar através do Espírito Santo que encontrou uma brecha na vida do seu familiar. Não é? Mas vamos lá. Tenho 2 pontos importantes para tratarmos hoje. Antes, eu tenho 3 textos bíblicos. O primeiro, Mateus, capítulo 10. Depois você pode estudar esse texto, irmãos, onde Jesus diz lá que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Dentro daquele contexto, o Senhor Jesus estava preparando os seus apóstolos, especialmente, para tudo que eles enfrentariam naquela época. Coisas que nós não enfrentamos hoje, ou talvez não na intensidade que eles enfrentavam. Então, Jesus estava dizendo para os 12, para aquela geração de apóstolos, né, aliás, de discípulos, que eles viriam Jesus sofrendo, perseguido e morto na cruz. E que depois disso os romanos, os judeus iam se unir e perseguir todos que eram cristãos. Coisas que nós não vivemos hoje. Então Jesus disse para aqueles homens daquela época que eles enfrentariam grande perseguição, inclusive na sua própria casa. Pais judeus recusando filhos que se transformaram em cristãos. Esposas que se voltaram contra os maridos porque eles se tornaram cristãos. Algo meio difícil, porque as esposas eram totalmente submissas àquilo que o marido seguisse, porque assim era a lei do Senhor. E havia muito respeito nisso. Mas quando, às vezes, um filho se tornava cristão, os pais botavam eles para fora de casa. Às vezes um filho se revoltava com o pai porque se converteu e chegavam até matar os pais cristãos. A Bíblia diz isso. Então,
para aquela geração que enfrentaria grande perseguição religiosa do soldado romano, dos judeus. Eles teriam como grandes inimigos, muitas vezes, da sua própria casa, que os entregariam. Quantos pais entregaram seus filhos para os soldados romanos ou para os judeus por acharem que aquilo, a lei, é quem ordenava? Então, muito cuidado quando usarmos esse texto. Até porque o foco principal de Mateus capítulo 10 é: se você ama seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, há aqui um princípio muito especial, irmãos, para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, se você ama a Cristo, se você ama a Deus mais do que sua família, do que seus familiares, você vai obedecer a Cristo. Muito bem. Mas Jesus pede para que você seja bruto? Jesus pede que você seja estúpido? Jesus pede que você seja impaciente? Jesus pede que você seja incompreensivo? Jesus pede que você seja nervoso? Jesus pede que você seja inconveniente? Jesus pede que você empurre a Bíblia goela abaixo daqueles que não acreditam? Não. Jesus pede que você mostre e apresente ele para a tua família. Aí sim eu entendo o texto. Outro texto muito importante que mostra a vontade de Deus para a nossa família é quando Jesus disse e afirmou que toda casa dividida contra si mesmo perecerá. Isso é para reforçar a ideia de que Jesus quer a nossa família inteira e unida na sua palavra. Né? Lembre-se de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que os presbíteros devem governar bem a própria casa, porque quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha a importância, não é, de trabalharmos para que a nossa família seja obediente à palavra. Já vou te dar a palavra, irmão Edvaldo. Né? Outro texto, só para finalizar esse conjunto de texto aqui, é 1 Timóteo 5,8, em que ele diz que nós devemos tomar cuidado, especialmente com os de casa. Olha, irmãos, pregar o evangelho para a nossa família é especial. Requer muito capricho, requer o mesmo amor que Jesus tem por eles, o mesmo cuidado. É uma obra de arte que você faz dando um bom exemplo para a sua família. Então, este ponto, ele é muito importante desses textos, tá certo? Depois do irmão Edivaldo, eu vou trazer 2 pontos para a gente fechar essa ideia do nosso encontro de hoje. Irmão Edivaldo, por favor, fica à vontade. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta e também aos irmãos aí, se, né, enfim. Aqui no texto de Mateus 10, né, claro, lógico, né, que quando Jesus enviou aí os seus discípulos e ele diz para quando entrar numa cidade, se forem bem recebidos, que tudo bem. Se não, né, saiam daí. No versículo 14, se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. A minha pergunta é, eu sei que talvez aqui não seja com a família, mas até onde eu tenho que ter paciência com meus familiares, se eu venho falando com mansidão, e eles não querem ouvir de jeito nenhum. E você colocou aí que você ficou um período em silêncio, né, e agora a sua irmã está, né, enfim, qual o aconselhamento, né, nesse sentido, Sérgio, se, não sei se eu vou acabar sendo um chato, como você falou, inconveniente, né, sei lá, porque Paulo diz, né, para a gente insista no evangelho, enfim, mas não é com a família, que é aqueles que não querem ouvir, você deve estar. Enfim, eu me peguei nessa passagem aqui agora e eu falei, poxa vida, né, Jesus diz, parece que diz assim, não volte mais lá, né, esqueça esses não querem ouvir a palavra, né, não sei se você entendeu a colocação aí. Ele está fora do contexto da família, na minha opinião. Lembrando, né, que quando muitas vezes a Bíblia fala lá no Velho Testamento, em algumas situações do Evangelho, que ele fala minha casa, na verdade ele está falando quase como um povo todo, né? Como um povo todo. Muitas vezes tem a casa de Davi, são todos os judeus, né? Não é só da tribo de Judá, outros, né? Então eu acredito que isso não deve servir para nossa casa, irmão. A semana que vem a gente começa a falar sobre como pregar, o que falar, quando esse recusa, a gente vai falar sobre derrubando algumas dúvidas da família sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas em relação à sua pergunta, eu penso o seguinte, ouvindo muito bem o que você disse,
se esse texto serve para a família, não é? Então, para mim não, irmão, para mim não. Mesmo porque nós nunca nos livraremos dos nossos parentes. E espero que não. Espero que a gente nunca se afaste dos nossos parentes, não é? E até porque você tem um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa que não quer ouvir, e muitas vezes vai fazer tudo o contrário do que você fala. Mas nós não podemos desistir, porque é nossa família. E nós devemos aproveitar esse amor que existe em casa, porque assim, Jesus disse, quando a Maria e os seus irmãos estiveram na porta de uma casa chamando, e ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus disse, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. O que eu aprendo com isso é que nós levamos para a igreja a relação que muitas vezes temos na nossa casa. Né? Muitas vezes eu vou tratar os irmãos na igreja como eu trato minha irmã. Né? Eu vou tratar as mulheres da igreja como eu trato minha irmã, minha sobrinha. Eu vou tratar os idosos da igreja como muitas vezes eu tratei meu avô, meu pai. Então, na família, nós crescemos muito. Então, na minha opinião, né, dentro do contexto bíblico, eu não posso sacudir a poeira e nunca mais voltar na casa de um parente. Né? Eu já tive parentes meus que blasfemaram, xingaram, que me expulsaram até. Mas depois de alguns anos, a gente se reconciliou, né? No que depender de vós, tenha paz com todos. Ele me pediu perdão e hoje está na igreja do Senhor. Porque família, não adianta, vamos ter sempre encontros da família. E devemos tomar cuidado para não sermos aqueles esquisitos que não frequentam certas coisas da família. Tem coisas que minha família faz que eu não aprovo e que eu nem participo, mas eles respeitam o meu jeito de ser, desde que eu não esteja ali como um crítico, acusando e mandando eles para o inferno. Né? Mas eu espero que a gente não chegue ao ponto de ter que sacudir a poeira dos pés e nunca mais entrar na casa de um familiar. E eu vejo pessoas fazendo isso com um filho. Não é que um filho que às vezes é homossexual e você, nunca mais vou pisar. Então, tudo tem que ter uma sabedoria para como a gente tratar. E, na verdade, irmãos, o que Jesus ensinou tinha todo um contexto lá. Tá certo? De pregação para a nação de Israel, para aqueles que se recusavam a ouvir o evangelho, tá certo? E eu sei que quando Jesus ensinou isso, né, ele tinha todo um propósito dentro do contexto, até porque o próprio texto diz, né, recusar o evangelho de Jesus, haverá maior rigor para esses do que houve para Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério, tá certo? E nós enfrentaremos isso na pregação do Evangelho. Mas, na minha opinião, é que a gente deve fazer tudo o que pudermos para que não seja nossa culpa a recusa do Evangelho de qualquer pessoa. Não é? Então, vamos voltar nesse assunto com outra situação, não é? Irmão Giovanni, por favor. Não, é só... Apertei errado aqui, desculpa. Oi, desculpa, eu não ouvi. Eu apertei o botão equivocado aqui, fica tranquilo. Estava limpando aqui o notebook. Certamente, irmãos, nós vamos tocar em alguns pontos críticos, tá certo? Da recusa da família. Hoje nós estamos falando daquilo que é nossa pura responsabilidade. Semana que vem a gente já vai partir para o ataque. Hoje estamos falando do escudo. Semana que vem vamos falar da espada, tá certo? Mas que na pregação do evangelho dos nossos familiares, nós não sejamos obstáculos ou tropeços. Esse é o foco do nosso encontro de hoje, né? E eu trouxe aqui 2 assuntos muito importantes. Lembrando, existem hábitos na nossa casa. Reconheça isso. Existem hábitos na hora das refeições, existem hábitos nas festas, nas diversões, nos filmes que a família escuta. E você se converteu e, de repente, você se encontra num lugar que tem todos os hábitos que agora você sabe que são errados, ou que são prejudiciais, ou que não são tão bons. Eu anotei algumas coisas aqui. Refeições à mesa. Às vezes todo mundo comendo lá, olhando para a televisão, assistindo coisas, ninguém agradece a hora da comida, todo mundo reclamando da comida, a comida está com sal, essa comida não presta, mas que droga de horário. Então, você vai ter tudo isso.
Você vai enfrentar diversões como músicas, petiscos, bebidas, encontros da família. Esteja preparado para isso. Você vai encontrar entretenimentos como filmes que trarão cenas, mensagens, novelas. Você vai ter momentos de jogos entre a família. E a sua família, por tendência natural, mesmo sabendo da sua conversão, vão te olhar igual. Elas podem até, porque às vezes a família recusa de que alguém do membro, né, algum membro da família mudou tão radicalmente. Às vezes isso acontece, vamos voltar a falar sobre isso. Mas isso é para você. Não esqueça que você agora está... Você não está voltando para o mundo, mas você continua neste mundo, onde há muitas situações que não combinam mais com você. E você tem que estar preparado por duas coisas. Para saber usar estes ambientes para louvor de Deus, para aproximar você das pessoas. Você vai usar muitas coisas, muitas situações, e com sabedoria, para que eles comecem a perceber que aquilo não agregou valor para a família. E que alguém está puxando a família para uma coisa melhor. Mas isso é tão delicado, e a gente vai tratar dessas situações todas. Mas não se esqueça, isso é só a critério de informação. A sua família te vê igual. É uma tendência. Pode levar tempo para que a sua família abra o coração para ver as diferenças que existem no Sérgio e em cada irmão. Então, acredite, eles vão te ver igual. Eles não entendem o evangelho. Então, saiba disso. E não vai ser da noite para o dia que você vai mostrar que você tem outra opinião agora. Se houver a chance imediata, pergunta, questionamento, preste atenção se aquele familiar quer mesmo saber ou se ele está só te provocando. Lembra como provocaram Jesus? Até a família dele o provocou. O tempo todo, mas Jesus não caía nas provocações. Jesus sempre trazia um ensinamento nas provocações. Sempre. É Jesus não se envolver, não fazer parte do problema, não fazer parte da crítica, não pegar uma pergunta e se tornar o crítico em cima da pergunta. Só entenda a sua família. A palavra entendimento ela é muito importante. Eu entendo porque eu tenho que entender porque o padrasto da Isabela Nardoni a matou, jogou do 30º andar, sei lá. Não quer dizer que eu aceito ou concordo, mas se nós não entendemos, nós não conseguimos trabalhar nas dificuldades, nos defeitos e nos pecados para ajudar as pessoas a entender Deus. Entender para atender. Inclusive, essa é uma lição importante de marketing. Mas a Bíblia já diz o quanto é necessário que a gente entenda. Olha como Jesus nos entendeu. Olha como ele foi delicado. Olha como Jesus foi preciso. E nós vamos estudar muito isso. Provavelmente, os próximos 5 encontros será como Jesus nos ensina a pregar, como Jesus nos ensina a enfrentar certas situações com familiares e que servem muito bem para dentro da nossa casa. Mas Jesus era justo, sabia se posicionar sem agredir. Gosto muito quando Marcos diz sobre Jesus, que Jesus, ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Estou dando até uma dicasinha, um spoilerzinho da próxima aula, tá certo? O que quer dizer isso, que Jesus não esmagaria a cana quebrada? A cana representa a pessoa que já é quebrada pela vida, que já tem todas as dificuldades, que a vida já, das suas escolhas, as consequências dos seus pecados, o próprio mundo, a injustiça do mundo, a quebrou como ser humano. Aí a gente vai como cristão, pega uma pessoa dessa que precisa de acolhimento, do amor de Deus, de compreender Deus que é justo e que esse mundo é injusto, que Jesus veio nos libertar. Aí você pega e massacra aquela pessoa como se você esmagasse aquela pessoa que já está quebrada. Jesus não fazia isso. A torcida que fumega a torcida que fumega é aquele lampiãozinho, aquele candeeiro, né, com querosene,
e que ele sai quando se apaga, ele sai aquela fumacinha lá que irrita os olhos, deixa a casa toda com aquela irritação para respirar. Isso representa aquela pessoa que a chama da vida já está indo embora nela. Aí você pega e apaga ela totalmente. A Bíblia diz que Jesus não fazia isso, né? Mas ele fazia reto juízo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. É delicado com as pessoas. E isso é muito importante. Então, não se esqueçam disso, irmãos. A sua família ainda te vê como família. Ela não te vê como um cristão que tem uma outra família agora. E eu conheço pessoas que se abriram comigo em terapia que dizem assim, depois que o meu marido se converteu, ele abandonou a nossa casa, porque agora é só aquela família. Ele não tira um tempo para lavar o banheiro, para lavar uma louça, para passear com os filhos, ele não tem tempo para nada, ele só tem tempo para a igreja. Claro que isso é um exagero para algumas pessoas, mas há muito disso. Há muitas famílias e muitos membros da família que sentem sua falta. Você pode não ir em certas situações ou participar de certas situações, mas volta lá depois e faz uma coisa especial. Né? Chama a pessoa, a anfitriã de uma festa, por exemplo, e diz do seu posicionamento, mas que você está ali por um grande amor. Né? Se chega numa festa e existe espaço e abertura, alguém vai chegar para você para orar. Olha, eu tenho familiares que às vezes fazem umas festas muito doidas, umas conversas malucas, mas chega na hora da refeição e fala, chama o Serginho lá para orar. Eles me chamam de Serginho ainda. Né? E eu vou lá e faço uma oração. Não uma oração de pregação, mas uma oração agradecendo a Deus, sabe, por aquela oportunidade. Agradecendo a Deus pela saúde de todo mundo e pedindo que Deus abençoe cada vida, cada vida. Então, assim, são detalhes importantes. Último ponto, irmãos, para a gente finalizar. Alguém pode me dizer a hora, por favor? 21:02. 21:02, tá certo. Mais 5 minutinhos, irmãos, por favor. O segundo ponto, irmãos, são as dívidas antigas que nós temos com os nossos familiares. Isso é motivo de péssimo exemplo. Romanos capítulo 13, ele alerta para um cristão que existem dívidas que são dívidas financeiras, tributo, mas também que existem dívidas de honra, dívidas de respeito. E nós precisamos, assim que nós convertermos, nós agimos como Zaqueu. Ir de porta em porta e dizer, olha, se eu te defraudei nisso, eu pago 5 vezes mais. Ou então, para aquele que você ofendeu, você vai lá e pede perdão. Perdão para um pai, para um filho, para a esposa, se possível de joelho, chorando. Mesmo que ele não te perdoe, mesmo que ele nem te aceite, mesmo que ele bata a porta na sua cara, que ele saiba que você está arrependido amargamente, de alguma forma. Eu coloquei aqui, irmãos, alguns pontos importantes. Sempre reconheça o seu erro junto da sua família, erros passados. Porque a gente, quando se converte, irmão, você esquece quase de tudo. Porque para você está tudo novo. O Senhor te perdoou, mas a sua família nem sempre te perdoou ainda. Porque não viu ainda o quanto você se arrependeu e nem sempre eles entendem o que é arrependimento. Pode ver quantas vezes algumas pessoas da nossa família dizem assim, agora o Sérgio se converteu, agora ele é o santinho, e aquilo que ele fez lá atrás? Vai, irmãos, traga o assunto à tona, com sabedoria. Peça um irmão espiritual, né, como ali diz lá em Gálatas, sabe? Um irmão espiritual, tá? Porque se você não chamar um irmão espiritual, você vai envolver o irmão no pecado pior ainda, né? Tu vai sair te difamando por aí, como o irmão Joados falou outro dia, né? Além de você não recuperar, você ainda sai difamando o irmão, você não chega para ele pessoalmente. Mas a sua família ainda lembra do seu pecado, irmão. E para ela, você só está fugindo. E para ela, você está disfarçando. Considere isso tudo. Considere o pior cenário, irmão. E se prepare para o pior cenário. Aquele cenário que vai exigir de você uma humilhação tão grande. Porque a palavra humildade vem de humilhação. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará. Não é? Então, pense nisso, sabe? Reconheça seu erro diante da sua família. Vai lá e peça perdão para as pessoas a quem você deve. Seja bem, se você pegou alguma coisa de alguém da tua família de maneira desonesta,
seja o que for, irmão, vai lá e devolve. Você pode achar toda a injustiça do mundo, vai lá e devolve. Se você passou uma casa por teu nome de maneira injusta, numa coisa que era para ter sido partilhada entre os irmãos, vai lá e devolve. Se você deixou de pagar um dinheiro emprestado, vai lá e devolve. Se você pegou aquela cadeira emprestada que ia entregar na outra semana e está em um ano com ela, dá outra nova se você arranhou ela. Paguem a todos aquilo que lhes é devido. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. Porque se você não pagar suas dívidas com a sua família, você está sendo um tropeço, irmãos. Você está sendo um tropeço. Eu e você nos envolvemos em negócios com a família e achamos que está tudo bem. Mas, irmãos, diante de Deus, nós precisamos agir correto. Mesmo que você tenha que voltar de morar de aluguel. Mas é melhor que você perca um dos teus membros e vá aleijado para o céu. Mesmo que você perca qualquer bem, qualquer carro, qualquer coisa, qualquer poupança do banco. É melhor que você vá duro, sem nem dinheiro, para o céu, do que você vá rico e com aquela casa, ou com aquele bem, ou com aquela dívida para o inferno. É assim que a palavra do Senhor nos exige. Irmãos, vamos ser o bom perfume de Cristo para a nossa família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça ver a grande responsabilidade que é pregar o Evangelho para aqueles que mais nos conhecem. Eu quero passar a palavra aqui para o irmão Edivaldo, que é um bom dirigente aí. O irmão Avaí, não sei se ele está com a gente ou não. Então, eu vou passar para você, Edivaldo, para você conduzir aí, se houver comentários, perguntas. Se for sobre pregar a família, eu falo. Se for para pregar para outras pessoas, outras situações, eu vou deixar para semana que vem. Edivaldo, entrega a palavra. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração. E eu queria pedir que você, irmão Edivaldo, nos agradecesse ao Senhor, tá bom? E Amém. Que o Senhor quebrante o nosso coração. E que a gente seja 0, mas que Jesus seja 100 na nossa casa e na nossa família. Obrigado. Amém. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o seu Santo Espírito venha esclarecer dúvidas que ficaram na mente de alguém, se é que ficou. Assim como eu coloquei essa pergunta, talvez alguém também com alguma dúvida não quis colocar, mas que o Senhor esclareça para essa pessoa o que realmente significa sacudir a poeira, Pai. O que significa como nos apresentarmos no nosso lar, para os nossos familiares, para os da igreja e para os de fora. Eu sei que o Teu Santo Espírito nos muda e nos coloca numa posição em que precisamos a cada momento desse comportamento. Por isso somos gratos a Ti, Pai. A Tua palavra, ela é rica em sabedoria. E se a buscarmos, com certeza teremos a resposta para tudo aquilo que queremos. Por isso queremos Te agradecer, porque o Senhor tem usado um servo Teu para nos trazer essa mensagem, para nos dar esse recado, nos passar essa confiança em Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor sabe, antes mesmo de nos dirigirmos a Ti, para pedir alguma coisa, o Senhor sabe o que precisamos e o que necessitamos. O Senhor que sonda todos os corações. Nós que muitas vezes chegamos a ficar desanimados com nossos entes queridos, achando que está tudo perdido, que não sei mais o que fazer, não sei mais o que falar, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, queremos colocar todas essas pessoas, todos os nossos parentes, todos os nossos familiares, já que estamos falando de famílias, nesse momento diante de Ti. Tira o coração de pedra deles, Pai. Dá um coração de carne, dá um entendimento e ajuda-nos como nos comportar, como falar, para a honra e glória do Teu nome e para a conversão de cada um deles. Em Cristo Jesus, Teu Filho amado, é que oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor.